Você está agora com a lei da atração reversa. Você escolhe, você vai e você vence. E eu quero agora falar com você durante 3 minutos sobre uma coisa muito importante. Eu escuto às vezes alguém falar assim, você já escutou também? Ah, ele puxou o pai, ela puxou a mãe, ele puxou o tio, né? Já ouviu isso? Talvez tenham dito isso de você, né? Você puxou alguém. Então eu quero deixar bem claro que isso são 3 tópicos importantes. Um tópico é uma meia-verdade. Um outro tópico é uma verdade que ninguém usa. E o terceiro é uma mentira deslavada, que muita gente usa. Então eu quero tratar com você primeiro da meia-verdade. Sabe aquela história de que ele puxou o pai, ele puxou a mãe, puxou o tio. O tio é advogado. Eu ouvi isso. O tio é advogado, ele puxou o tio. Essas coisas. Então, por que meia-verdade? Sim, você puxou seu pai e sua mãe. Porque você geneticamente nasceu deles. Só que você também puxou o pai e a mãe do seu pai e da sua mãe. Ou seja, seus avós. Então nós temos mais 4 pessoas além dos nossos pais que nos cederam seu gene, ou parte do gene. E a coisa fica um pouco mais complicada, porque nós também temos parte dos pais deles. Então já são 8, daqui a pouco 16, 32, 64, e a gente fica com milhões de pessoas que de alguma forma nos incentivaram, nos deram alguma coisa deles. Os genes deram isso. Agora, essa é uma meia-verdade. Por quê? Você não é uma réplica do seu pai ou da sua mãe. Você tem alguns elementos genéticos deles. E genéticos até do Homo sapiens mais antigo. E é claro também do Homo erectus, do Homo neanderthalensis. Vários seres humanos que morreram há milhões de anos. Então, por que isso é uma meia-verdade? Porque isso é verdade. Só que não dá para usar. Você não tem como utilizar. E aí está o ponto. Sabe como é que as pessoas usam isso? Elas falam do comportamento. Olha só, como ele parece o avô, como ele parece o tio. Olha, o comportamento dele é parecido. Então, comportamento não é genética. Entenda bem. Por que então o outro é uma meia-verdade? Porque é uma meia-verdade que você e eu temos genes dos antepassados. Isso é verdade. Mas não dá para saber como é que os genes estão colocados ali. E aí você tem aquela estranha noção de que as pessoas começam a dizer, puxa, você é parecido com seu tio. Você é parecido com seu avô. Eles não estão falando de genética. Eles estão falando de comportamento. Porque quando eles dizem que alguém é parecido com o antepassado, estão falando de comportamento e não de genética. E aqui está um ponto importante. Isso é real, mas significa que o comportamento não tem nada a ver com genética. Você pode ser de outra família. Se você for tirar de uma família de um certo tipo de comportamento e for para outra com um comportamento absolutamente distinto, você não vai lembrar da família anterior. Antes de você estar com essa família nova. É a família nova que vai influenciar você. Você é influência dessa família. E isso é um ponto importante, isso é real, isso é verdade. Isso é chamado de sistema de ativação reticular. O nosso cérebro tem um sistema que observa o que acontece e copia. Na melhor das hipóteses, tem outras definições. Mas a lei da atração reversa mostra claramente isso. Isso é uma cópia. Você tenta, você se esforça para copiar. Não é porque você quer. Isso é genético, a instrução é genética. Você está instruído geneticamente para copiar os mais sábios.
os mais velhos, mas que são mais sábios na tribo, numa época em que nós vivíamos 20, 30 anos, então qualquer meia esperteza dos antepassados, ou dos pais e avós, era fabuloso. Era a diferença entre viver ou morrer. Então, o SAR, que é o sistema da mente que faz isso, do cérebro, na verdade, ele está instalado em você. Então você sim, você tem um comportamento que pode ser semelhante ao do seu tio, do seu avô, do seu pai, dos seus amigos, dos seus inimigos. Por quê? Porque o comportamento não tem nada a ver com gênio. Não tem a ver com patavina nenhuma. É só comportamento. Uma bolha de sabão, só que ele é real. O outro, genético, ele é real. Só que ele está perdido entre milhões de seres. Então não dá para você dizer que a tal pessoa é desse jeito porque o tio foi desse jeito. Tá? Os aspectos genéticos, eles são importantes. Eles têm algumas características porque claramente você nasce com certas facilidades ou dificuldades genéticas. E isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. Isso nem é avaliado. Quer dizer, é avaliado, mas você tem que fazer um teste genético para isso. Então, o importante é que você tenha o sistema de ativação reticular como uma prova daquilo que você vai ser. É aquilo que você vê toda hora. Se você nasce em um país onde a direção do país é religiosa, você vai seguir aquela religião, não importa qual seja. Você vai acreditar em qualquer grupo de pessoas daquele país que venda uma história, uma ideia. Isso é sistema de ativação reticular. Isso não é genético, isso não é mágico, é uma coisa que acontece usando a parte da mente que copia tudo o que aparentemente dá certo. Bom, então eu entendi, Aldo. Entendi. Quer dizer que não é genética que define o que eu sou. Não, não é. Fica sossegado. Não é. Os casos em que isso acontece são raríssimos. Mas não faz parte do que a gente está falando aqui. Então, pode considerar que não é. O que é? Comportamento que você aprende com seu pai, com sua mãe, com seu tio. Comportamento aprendido com os amigos. Isso é sempre. Então, neste caso, tem um terceiro fator que é importante. E você vai ver isso toda hora. É que nossa mente busca uma desculpa. Você busca uma desculpa para as burradas que você fez, eu para as burradas que eu faço. Então, essas burradas, uma das desculpas que nós temos é é genético, meu tio-avô fazia isso. Eu gasto todo o meu dinheiro, mas porque o meu tio-avô também era assim. E é genético. E não é genético. É comportamento. Então, se você estiver fazendo o que seu tio-avô fazia, é um comportamento. Agora, isso é usado como desculpa. A gente usa os antepassados como desculpa. A gente usa pessoas que estão trabalhando em coisas semelhantes às nossas como desculpa. A gente usa deuses como desculpa. A gente usa qualquer coisa como desculpa. Então, a lei da atração reversa, ela bate nessa tecla. Não é genético, não é desculpa, é comportamento. É o que você faz sempre. É o sistema de ativação reticular. Isso é que define o que você vai ser, o que você é, o que você foi. E como você é uma pessoa inteligente, eu creio que você está mais interessado no que você vai ser do que no que você foi. Porque as pessoas que ficam pensando no que você foi são as pessoas que vão ser sempre infelizes. Não se conserta o passado assim. Fez burrada? Ok. Comece a consertar. É o futuro. O seu futuro. Então, lembre-se que lei da atração reversa é o que você escolhe. É o que você vai. E é o que faz você vencer.
E eu quero te encontrar lá.